Quando bate aquela saudade da pessoa que a gente tanto amou, a gente se encontra perdido em pensamentos, em sentimentos que não conseguimos nem explicar. Não sabemos o que sentimos muitas vezes. E eu, como um grande amante da saudade, penso muito no que poderia ter sido. Talvez isso seja porque eu sou ansioso. Talvez porque eu penso em vários cenários, até às vezes sendo meio paranoico. Mas o que me deixa mais triste é pensar que tudo que talvez a gente tinha planejado nunca vai se realizar. Aquela viagem na praia que a gente planejou nunca vai acontecer e, bom, só de pensar assim já me deixa meio triste. E o mais engraçado talvez é que, por conta dessa dependência, a gente tente encontrar a pessoa em outros lugares, em outras pessoas. Bom, eu não lembro quem me disse isso, mas você não encontra a mesma pessoa nem nela mesma. E de fato isso acontece, a gente muda muito. Já dizia um grande filósofo da antiguidade: quando entramos no rio, nós e o rio mudamos. E quando saímos, já estamos totalmente diferente de quando entramos. Então, nem vamos mais encontrar ninguém igual àquela pessoa. Só existe uma, né? E pelo devaneio de uma pequena nostalgia que tivemos sobre essa pessoa, a gente nunca lembra dos maus momentos, apenas lembra dos bons. E a gente, depois de um tempo, nem pensa o porquê que acabou, o motivo mais doloroso que nos fez encerrar aquele relacionamento. E de fato, a vida ela é muito complexa para nós ficarmos pensando o porquê acabou, sendo que às vezes a gente nem sabe. Às vezes pode ter sido eu que meti os pés pelas mãos, ou talvez tenha sido ela que se desinteressou de mim. De fato, eu não sei e nunca vou saber, talvez. Sei lá, às vezes a pessoa fica arrependida e volta. Ou não, ou às vezes ela tá carente e volta, aí eu fico sabendo mais ou menos, né, pelo menos o que ela está interessada em contar, né. E, de fato, o que nos resta é pensar no que a gente errou e melhorar. Não tem muito o que explicar, não tem muito o que dizer. Porque depois de um longo relacionamento e um término, tem duas coisas que nós temos que conviver: com a dor da perda e com nós mesmos. Porque no fim de nossa vida, quem vai estar lá por nós é a gente mesmo. Então temos que aguentar a gente. Olha que bagulho louco, né? Não, e tipo assim, a gente se culpa, a gente fica procurando motivo, a gente fica paranoico por causa de algo que acabou. E, nossa, a gente perde muito tempo pensando, e o tempo vai continuando e a gente tá parado naquele momento que já passou e a gente vê, já passou 6 meses, passou um ano e a gente tá pensando naquela pessoa ainda, sendo que ela já foi. E talvez até ela esteja até em outro relacionamento com outro cara ou com outra mulher, ou sei lá, não sei. Ela já seguiu, por que você não segue? Por que você não pega e vai fazer um hobby, sei lá, vai distrair a vida, vai distrair a mente. Não distrair a vida, né? Distrair a mente. Pensamos tanto no passado que a gente fica preso nele. E o tempo vai fluindo e vai tendo tempo, mais tempo. Chega uma hora que morremos. Pensamos tanto e não agimos, né? Talvez um coach tenha falado isso pra você alguma vez, ou não sei, mas acabou. E no meio de tanto arrependimento e dor e sofrimento e culpa e tudo isso, a gente não faz mais o importante, não faz o que de fato é importante, que é se perdoar pelos erros sinceros. E no fim a gente não reflete nas coisas que realmente aconteceram. A gente às vezes está tão dentro da nossa dor que a gente não consegue nem pensar direito e refletir sobre o que realmente aconteceu, o que de fato eu vou fazer agora. E às vezes nem precisa pensar tanto, às vezes é só viver e deixar esses pensamentos fluírem, igual tudo na vida. O interessante é que quando a gente está fazendo algo que a gente gosta muito, a gente nunca quer que acabe. A gente acha também que aquelas coisas são eternas, que no fim não vai acabar. Mas a grande regra da vida
é que tudo tem um meio, um começo e um fim. Tudo começa e tudo acaba. Tudo floresce e tudo murcha. Às vezes, as flores murcham para renascer novas no lugar delas. Muitas vezes um ciclo se encerra para iniciar outro. Mas não, a gente não está aberto a novas coisas. A gente está acostumado e acomodado com aquilo que nós chamamos de amor. Cara, e já aconteceu tanto isso comigo, assim, de tipo, as coisas terminarem tão rápido e tão do nada que, ok, eu me perco e eu me decepciono e depois eu fico triste, e num ciclo vicioso, talvez. Mas, de fato, eu vejo isso de outra forma. Talvez isso seja um grande aprendizado, talvez, de quase, na verdade, quase infinito, porque quando a gente espera algo de uma pessoa que a gente ama, a tendência é a gente se decepcionar, porque a gente colocou nossas expectativas em outra pessoa, que tem outras expectativas, outros planos. Então, no fim, o aprendizado é que na vida nada permanece. Eu não tô falando isso pra você aí que está me vendo. Terminar tudo, encerrar relacionamentos, não ter mais nada com ninguém e não conhecer novas pessoas, não ter novos amigos, não iniciar nada por medo de acabar. Porque não fazer nada também é uma escolha, né? E escolhas são difíceis, mas fazer nada também é uma escolha. Porém, não tem como você reprimir algo que é do ser humano. Que é viver em sociedade, procurar alguém e ser feliz, né? Ser feliz, olha esse grande dilema da vida, ser feliz, né? É um negócio que parece simples, mas é difícil, viu? É um pouco difícil. Pois então, a decepção só vem de pessoas que você gosta. Pessoas que você não gosta, você está nem aí. Então, a decepção sempre vai vir. Decepção é um negócio que é para te deixar mais forte, para te deixar mais casca grossa. E hoje em dia é meio fácil ter ansiedade por conta de tantos estímulos que temos, de tantas coisas novas que esperamos, e tudo tem a tendência de nos deixar ansioso. E ser ansioso, pelo menos no meu caso, é ter criado cenários imaginários e ter criado expectativas e, sério, cada expectativa que eu coloquei é tipo uma facada, porque, véi, parece que você tá numa multidão e alguém vai te dar uma facada. Você não sabe quando, mas vai vir, sabe? E, cara, todos os cenários que eu criei, todos os cenários que eu pensei, tipo, nossa, pô, pensando muito na pessoa, fiz um cenário, tipo, bora num cinema e, sei lá, quero me casar com você, que não sei o que. Pô, chegou a hora, filho, foi vapo, velho, quebrou eu no meio. Quebrou eu no meio. Eu que tava dormindo pensando nisso, eu acordei bloqueado. Acordei bloqueado. Não, de fato, eu acho que não foi uma das melhores situações assim depois que eu acordei. Mas, né? É a vida, né? E no fim, pensando sobre ciclos, será que realmente o que a gente faz tem realmente aquela importância que a gente coloca? Tendo em vista que tudo vai acabar alguma hora? Tendo em vista que as coisas simples e as coisas que a gente considera importante são a mesma, têm o mesmo peso? Porque a gente considera importante ter um bom trabalho, ser alguém bem-sucedido, ser famoso, por exemplo, enquanto outros vivem no simples. Consideram o mais simples como o mais importante, como acordar e perceber que está vivo, respirar. E não é algo clichê que eu tô falando, de tipo, considera o mais simples o mais importante. Mas eu vejo que quando a gente tenta ser muito foda, a gente acaba se frustrando, a gente acaba se perdendo, porque normalmente a gente quer ser muito foda pra alguém. A gente quer ser um reflexo pra uma outra pessoa, às vezes pra uma outra sociedade, para uma outra geração, e a gente esquece do simples, a gente esquece de viver as coisas mais importantes. A gente acorda no pulo, a gente coloca as roupas rápido para ir trabalhar, a gente faz o café voando, sabe, tipo, tá escovando os dentes, mexendo no celular, fazendo xixi ao mesmo tempo e, tipo, mano, a gente vive numa vida muito louca. A resposta, tipo, tá no mais simples e a gente não percebe, sabe? E
pra gente viver bem, pelo menos, a gente tem que ser rico. Mas não é bem assim, porque muitas vezes pessoas ricas morrem de depressão e não vivem 100% satisfeitas, porque elas perderam a noção do que realmente era importante. Então, por isso que eu digo que viver a vida do jeito mais intenso que você conseguir é o caminho do meio, é o caminho, um dos melhores caminhos, porque viver intensamente é viver o que você é, não é o que os outros querem, não é o que a sociedade quer, não é o que seu patrão quer, é o que você quer. Ah, Thiago, mas você está falando sobre drogas, e você está falando sobre álcool, sobre encher a cara num dia, acordar louco e viver... Não, eu estou falando em curtir tudo, curtir cada minuto como se fosse o último, e é isso, tipo... Mano, o que eu aprendi nesse meio tempo é que tudo que a gente faz a gente não presta atenção, tudo que a gente faz a gente não dá a mínima, porque um mês passa voando, 2 meses passam voando, 3 meses passam voando. E parece que o ano passou assim. Eu realmente vejo que a vida, ela passa muito rápido. Os meses passam muito rápido. E a gente não contempla todo esse tempo que a gente tem com êxito. Viver intensamente é perdoar quem você tem que perdoar. É dizer eu te amo para quem você realmente ama. Abraçar, beijar e enfim. Muitas vezes a gente desperdiça esse tempo ficando brigados com alguém que a gente ama e a gente realmente não fala o que a gente sente. A gente acha que a gente vai ser julgado. E daí se for julgado? E daí se a gente for... E daí se a gente vai ser menos? Se no final de 1 ou 2 semanas aquela pessoa vai esquecer quem é você. A gente às vezes se coloca numa posição de importância na vida do outro que não existe. Às vezes a gente deixa de falar coisas por pressão, para se encaixar numa bolha que não é nossa. Eu digo isso por experiência própria. Eu acho que o maior desafio da gente é encontrar realmente a gente, encontrar realmente quem eu sou. E viver intensamente é um dos primeiros caminhos que a gente começa a trilhar. E se a decepção chegou nos seus braços, abrace essa decepção, porque a gente aprende com essa decepção, a gente fica mais forte e no fim, aquela pessoa entregou o melhor dela naquele momento pra gente. Era o melhor que ela podia oferecer pra gente. Às vezes, isso representa mais um problema na pessoa do que na gente. Então não sinta raiva, não fique frustrado, sinta a pena dessa pessoa. Essa pessoa tá mais confusa que você agora, mas essa é a vida. A vida é viver os pequenos momentos, refletir sobre o que queremos ser ou o que faz a gente feliz. Pelo menos eu penso isso, né? E é isso, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para mais vídeos. Eu prometo que eu estou voltando, talvez, não sei quando que eu vou postar esse vídeo, mas faz alguns meses que eu não posto e eu peço a compreensão de vocês, beleza? Esse foi um vídeo experimental, foi um vídeo que eu segui mais ou menos o roteiro, eu fui adicionando algumas coisas, tirando outras coisas, talvez, eu não sei, porque eu interpretei o roteiro que eu mesmo escrevi e foi isso, beleza? É nóis, tamo junto. Ó, double biceps. Falou.